Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Agora são 14 horas, 10 minutinhos, uma terça-feira, e nós estamos aqui na Igreja Brasil para Cristo, localizado na rua Cinamomo 160, bem próximo ao posto de saúde, no bairro Santa Paula. E eu quero compartilhar com você uma rápida palavra, uma palavra bastante conhecida, mas que fala da providência divina. Como é bom a gente ser dependente de Deus. E como é bom nós termos pessoas que a gente pode abrir o nosso coração. Nós vamos ver uma história, que eu já preguei várias vezes esse texto, mas conforme diz a palavra do Senhor, ela se renova a toda manhã. Então esse texto fala da providência. Esse texto fala desta mulher depositar confiança no homem de Deus. Este texto fala da fé exercida mediante uma ordenança que Deus dá inspiração ao homem de Deus. Está em 2 Reis, capítulo 4. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Uma das coisas que a gente vê aqui, que esta mulher, ela era esposa dos filhos dos profetas. E o marido dela veio a falecer. E uma das coisas que me chama a atenção de que este homem que faleceu certamente era temente a Deus. Mas do outro lado ele deixou a desejar, que era a organização em termos de preocupação com a família. E isso aqui nos chama a atenção, meu querido amigo, minha querida amiga, porque nós entendemos, Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Depois a nossa família. E depois o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos quebrar esta regra. Porque se nós estiver bem com Deus, e nós estiver bem com a nossa família, preocupado também com o bem-estar dela, certamente tudo que nós fazer, através das nossas mãos, na direção do Senhor, Deus irá abençoar. Então nós entendemos que este homem, ele falhou. Ele falhou. E a Bíblia diz que chegou o momento que ele morreu. E a palavra do Senhor diz que a sua esposa ficou com 2 filhos e com uma dívida de que ela não podia pagar. Então está a prova de que este homem era um homem temente a Deus. Só que do outro lado ele não tinha organização em termo financeiro. E quando ele vem a falecer, ele deixa a mulher com a cabeça preocupada, 2 filhos sujeitos a se tornar escravos para pagar a dívida. Veja bem o que diz a palavra. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. É preocupante para uma mãe saber que estava endividada, não tinha de onde tirar o dinheiro, e que se demorasse para quitar esta dívida, os seus filhos se tornavam servos em troca desta dívida. Meu irmão, é tempo de nós pensarmos, é tempo de nós analisarmos como nós estamos diante de Deus.
mas como nós estamos também em termos de preocupação com o bem-estar da nossa família. Continuando, diz assim, olha, versículo 2: Eliseu lhe disse: que te-ei eu de fazer? Agora, uma coisa que me chama a atenção é que esta mulher procurou a pessoa certa na hora certa. Ela vai até o profeta Eliseu, abre o coração para o profeta, e o profeta diz: o que hei de te fazer? Aí ele continua dizendo: declara-me o que é que tens em casa. Ele faz uma pergunta: mas o que é que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que coisa triste, irmão. O esposo dela era um esposo temente a Deus, mas desorganizado no lado financeiro. Ele falece e chega um momento que esta mulher só tem um pouquinho de azeite numa botija e nada mais. Resumindo, ela não tinha nem o que comer e estava endividada. Ela abre o coração para o profeta e o profeta pergunta: o que tens em casa? Só um pouquinho de azeite. Vamos ver na continuidade. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Aqui me chama a atenção, irmãos. Deus, ele opera milagre mediante a nossa obediência e a nossa fé. O profeta diz muito bem: só tem um pouquinho de azeite? Então sai aí pelas vizinhanças a emprestar vasos vazios. O que o profeta colocou para ela? Momento dela obedecer o profeta, fazer que nem o profeta pediu, se esforçar juntamente com seus filhos a buscar as vasilhas vazias. Irmãos, muitas das vezes eu me deparo com pessoas que querem ser vencedor na vida, mas quando Deus, usando os homens de Deus, as mulheres de Deus, pede algo para fazer, a pessoa não obedece. Esta mulher só foi abençoada porque ela obedeceu o homem de Deus. E está comprovado mais uma vez que todo milagre vai acontecer na minha, na tua, na nossa vida, se nós tiver fé e ânimo, se esforçando, porque depois que nós fazemos tudo isto, o que nós não podemos fazer, é Deus que vai fazer pela gente. Vamos ver o que diz na continuidade. Vai e pede para ti emprestados vasos a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ou seja, o profeta diz: pode trazer vasos, quanto mais tiver, empresta aí. Versículo 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiver cheio. Mais uma vez nós vemos aqui o profeta colocando ela em prova da sua fé, para ver se ela tinha realmente obediência, e se realmente aquilo que ela iria fazer corresponderia com aquilo que ela estava crendo no coração. E aí eu entendo, meu querido amigo, minha querida amiga, o que o apóstolo diz: a fé sem a obra é morta, e a obra sem a fé também é morta. E nesse texto nós estamos vendo que entra aqui a fé e a obra, a atitude. E nós vamos ver que no final o milagre aconteceu. Então o profeta diz: pega essas vasilhas, entra dentro da sua casa, fecha a porta, e aquele pouquinho de azeite que você tem vai enchendo os vasos. Olha que coisa gloriosa. Pouquinho de azeite o Senhor ia multiplicando, ela ia enchendo os vasos. Irmão, sabe de uma coisa? O pouquinho na mão de Deus se torna bastante. O pouco se torna muito. Então nós precisamos entender, irmãos, que tudo que nós colocamos na mão de Deus,
na direção do Espírito Santo, vai haver multiplicação. Amém? Continuando, vamos ver o que diz. Diz assim, olha, versículo 5. Partiu, pois, dele, ou seja, saiu da presença do profeta, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. Agora analise comigo, irmãos. Olha que cena maravilhosa. Todos os vasos ali atrás daquela porta. A mãe com um vasinho de azeite. Os filhos iam trazendo, enchia, colocava do lado. Enchia, colocava do lado. Olha, esforço, dedicação e fé. Irmão, não há como acontecer milagre na tua vida se você não deixar esse desânimo. Não há como acontecer milagre na tua vida se você não obedecer o profeta, se você não obedecer a palavra. Irmãos, é tempo de nós começar a renunciar às incredulidades e acreditar muito mais em Deus, porque através de Deus, nós, com o nosso esforço, a nossa fé, o que Ele prometeu vai ser realizado. Veja bem, o profeta tinha dado uma ordem, e ela entra e começa a fazer conforme o profeta pediu para fazer. Vou ler mais uma vez. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. Olha, uma família que estava endividada, mas que se uniu, a mãe e os filhos, em prol do milagre que precisava. Você já parou para analisar? Você tem envolvido a tua família para a oração? Você tem envolvido a tua família para participar do Tadel? Você tem envolvido a tua família para aprender da palavra do Senhor? Esta mulher conseguiu envolver os seus filhos nesse projeto do milagre. E é isto que Deus quer fazer na minha família e na tua família. Envolver a família para o milagre acontecer. Vamos ver na continuidade, versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Irmãos, esta mulher pede para trazer mais vasos. E os filhos dizem: não tem mais vasos vazios, todos foram cheios. Aí aquele azeite que estava sendo derramado parou. Tem explicação, irmãos, para a ciência? Tem explicação pelo melhor sábio deste mundo? Não. Milagre não se explica, milagre se crê. Milagre a gente confia, a gente se esforça para a conquista e deixa acontecer. Você já tem se esforçado? Então deixa acontecer. Aí, versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Outra coisa importante. Quantas pessoas muitas das vezes chegam até o homem de Deus, chega na igreja, Deus abre as portas do emprego, Deus traz a solução dos problemas, aí esta pessoa nunca mais volta para dar uma satisfação na igreja ou para o homem de Deus. Mas eu preciso, pastor, olha o que diz a Bíblia. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, porque o homem de Deus tinha parte daquele milagre. Ô meu irmão, obediência gera milagres permanentes. Você vai entender esse versículo aqui. Obediência gera a proteção sobre o nosso milagre. Ela já tinha conseguido o milagre. Ela poderia muito bem: eu vou vender, eu vou fazer o que quiser, o óleo é meu, o azeite é meu. Mas não. A Bíblia diz que ela procura pelo profeta. Olha, então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei
do resto. Sabe o que este homem de Deus fez? Ensinou ela a administrar o milagre que estava na mão. Irmãos, quantas pessoas que não sabem administrar o que vem na sua mão, mas ele não busca aconselhamento. Só que esta mulher foi entendida, sábia. A Bíblia diz que ela procurou pelo homem de Deus e disse: eu já tenho um milagre na minha casa. O que eu vou fazer agora? Aí o homem de Deus começa a ensinar ela, disse: olha, veja bem, disse: vai e vende o azeite. Vende esse azeite. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, o que aconteceu? O milagre veio para ela limpar o nome dela, a quem ela devia. E aí o restante ela ia administrar para viver juntamente com os filhos. Meu querido irmão, o que nós temos feito com o milagre que vem na nossa mão? Nós precisamos saber administrar as bênçãos que o Senhor nos dá. Medita mais nesse texto. Resumindo, esta mulher foi abençoada, seus filhos não precisou ser servos de outras famílias, e ela foi abençoada dentro da sua própria casa, porque obedeceu o homem de Deus e fez tudo conforme o homem de Deus, na direção do Espírito Santo, passou para ela fazer. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto: quem que é o teu discipulador? Quem que é o teu conselheiro? Pensa nisto, medita mais nesta palavra. Que Deus te abençoe. Nós meditamos que 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Deus te abençoe. Hoje à noite eu quero convidar você para estar conosco. Poderoso culto, de ensinamento Tadel. Hoje nós vamos falar sobre a santidade e a disciplina. Falar de um Deus que é santíssimo. Tá bom? Nós teremos nosso momento de meditação. Depois nós estaremos orando um pelos outros. E vai ser bênção. Hoje às 20 horas. Amanhã, quarta-feira, à tarde da bênção, às 14h30. Vai ser bênção. Tema lançando as redes. Sábado, um poderoso culto com jovens. Nesse dia 2 agora de dezembro. Nós também teremos no domingo pela manhã, 9 horas da manhã, consagração com os nossos obreiros e obreiras. Nós teremos às 19h30 neste domingo, um culto de comunhão, a Santa Ceia do Senhor. E vai ser bênção. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos os meus amigos, minhas amigas. Eu abençoo os meus irmãos, minhas irmãs. E eu peço, Deus, ser com eles, Pai. Aqueles que precisam de um milagre. Leva eles a se esforçar, a deixar de lado o desânimo. E ir em busca daquilo que eles almejam conquistar em nome de Jesus. Traz a cura, a libertação, a restauração, a transformação. E opera milagres, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você puder compartilhar esta mensagem, compartilha com um amigo, com uma amiga, e nós vamos poder assim avançar, levando o povo ao conhecimento da palavra. Um forte abraço, fique com Deus. À noite estaremos juntos no Tadel. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.